Bem-vindos a 60 Minutos. Há 40 anos, Charles Jenkins era um dos muitos milhares de soldados americanos na Coreia. Os Estados Unidos apoiavam o Sul, a China e a União Soviética o Norte, e Charles Jenkins fartou-se da guerra e entra para a história ao cometer uma colossal asneira. Deserta para a Coreia do Norte. 4 décadas depois, esta é a extraordinária história do soldado Jenkins. Thinking back now, I was a fool. If there's a God in heaven, he carried me through it. Robert, if God in heaven carried you through it, you ended up in hell. That's it. I got my punishment. Esta fala arrastada é típica da Carolina do Norte, onde Jenkins cresceu no seio de uma família grande, apesar de pobre. Abandonou o liceu e alistou-se no exército. Em 1964, ofereceu-se como voluntário para um segundo plantão na hostil fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Era sargento líder de um pelotão, mas andava a pensar em desertar para o Norte. Numa noite de temperatura negativa, bebeu 10 cervejas e levou os seus homens na que seria a sua última patrulha. Well, I told him I heard something, and I'd be back in a few minutes. I was going to check it out. And I left, and I started walking. Started walking north. You abandoned your troops. Yes. I realize that now. If any of the men from that squad are watching this broadcast, what do you say to them? I apologize for leaving them. They had faith that I would take them through, but I betrayed them. Ele disse-nos que os traíra a eles e ao seu país porque na fronteira lhe tinham pedido para fazer patrulhas mais agressivas e incisivas e que isso o assustara. Também lhe constara que a sua unidade poderia ser enviada para o Vietnã. Então andou toda a noite a pé e rendeu-se a um incrédulo soldado coreano. Jenkins tinha 24 anos. Did you think you made a mistake? Yes. You have made a mistake. I made a lot of mistakes in my life, maybe, but that was the worst mistake anybody ever make. That's for sure. No que estarias, Jenkins, a pensar? Ele disse-nos que não era simpatizante dos comunistas, mas que imaginara que a Coreia do Norte o enviaria para a Rússia e que os russos o mandariam para a América, numa espécie de troca da Guerra Fria. Era um bom argumento para um romance, mas não o que a Coreia do Norte tinha em mente. Jenkins juntou-se ao grupo de desertores americanos da Coreia do Norte. Acreditem ou não, já lá havia outros 3 a morar. Ele partilhou uma casa com Larry Epsher, Jerry Parrish e James Dresnock. Dresnock told me, "You're here, you'll never leave." Na Carolina do Norte, a mãe de Jenkins, Pat, e os seus 7 irmãos e irmãs receberam este telegrama militar. A irmã, Pat Harrell, guardou este tempo todo. Sergeant Charles R. Jenkins has been reported absent without leave from his unit in Korea. You will be advised as additional information becomes available. Did additional information ever become available? No, sir. Decade after decade. That's right. Jenkins não estava morto, mas bem poderia desejar estar. Na altura, tal como agora, a Coreia do Norte era um país ditatorial, saído das páginas das obras de George Orwell. A ditadura de Kim Il-sung impunha um controle total do corpo e da mente. So here you are, 4 American soldiers in a house in Pyongyang. What are you doing all day? Study. Estudavam os ensinamentos de Kim Il-sung. As autoridades políticas coreanas, denominadas líderes, forçavam os americanos a estudar os textos de Kim, 8 horas por dia, durante 7 anos. Eles memorizaram-nos em coreano uma língua que não entendiam. Ainda agora as palavras continuam marcadas na sua memória como cicatrizes. 주체 사상이란 한마디로 말하여 해미과천서의 주는 메대중이며 해미과천서 직등하는 힌데 메대중에 있다는 사상입니다. When you were reciting that, you had a pained look on your face. Possible.
Why? Why? What is it about remembering that? In words, I cannot express the feelings I have towards North Korea, the harassment I got, the hard life. Árdua como quando designaram uma mulher com quem Jenkins tinha de ter relações sexuais 2 vezes por mês. Não uma vez, nem 3. Twice a month Yes. on the orders of the Yes. government. The leader almost tell her when to do it. And I got in a big fight one time over it because of one leader. I told him it's none of his business. If I want to sleep with her, she wants to sleep with me, we sleep. No, 2 times a month. You don't talk back to the leader, No, but at times I did. but this was the last That's the straw. worst beating I ever got over that. Foi um espancamento que deixou cicatrizes que conhece de cor. How'd you get a scar down there? That's where the tooth comes through. Your teeth came through? Yes. Your lower lip. Mas esse espancamento não foi tão mau como o do dia em que alguém reparou na tatuagem no antebraço de Jenkins a dizer Exército Americano sob espingardas cruzadas. What happened? They cut it off. Seguraram-no, prenderam-no e cortaram-na com tesouras, sem anestesia. They told me the anesthetic was for the battlefield. Anesthetic was for the battlefield, Yes. meaning they were keeping it for their own soldiers. Yes, that's and it. You didn't deserve any. That's it. It's hell. Jenkins queria acreditar que ainda estava no exército, mas os norte-coreanos tinham-lhe arrancado essas palavras da sua carne. Like I say, you get used to it. It's really in the details that you start to understand just how bad his life was. Jim Frederick é o chefe de gabinete da Time Magazine em Tóquio e coautor de um livro que Jenkins escreveu para ser publicado no Japão. Grande parte aborda pormenores da descrição de Jenkins sobre a sua luta para sobreviver à terrível pobreza da Coreia do Norte. He never had any heat, or, well, when we had heat, we had to stoke the boiler ourselves. We had an apartment, but the toilet didn't flush. You had to flush it by hand, and it didn't really have a septic tank. It had a pipe, an outlet pipe out the back, and so rats would come up all the time. There was hardly any electricity. When there's no electricity, it means no water. You got to carry water up the hill of approximately 100 meters from the pumping station. I dug the well. Há que referir que os americanos eram mais bem tratados do que a maioria dos norte-coreanos, pois o governo usava-os, mostrava-os em panfletos de propaganda e forçava-os a ensinar inglês aos cadetes militares e aos futuros espiões. You coward. E Jenkins recebeu ordens para participar em filmes. É ele a interpretar o papel do americano malvado Dr. Kelton numa imitação medíocre de Hollywood. A família de Jenkins conseguiu uma cópia deste filme através de um jornalista 32 anos depois de ele ter desaparecido. After he disappeared. What did you say when you saw that face on the screen? It was the first ray of hope that I'd actually had in all those years that, yes, he is alive, he looked well. And back in North Na Korea Coreia do Norte, Jenkins também sentiu um raio de esperança. of his own. In Em 1980, 1980, após 15 anos de solidão, os seus líderes trouxeram-lhe à porta uma japonesa de 21 anos. to his door. Well, I put it like this. I looked at it one time, I won't let it go. She was Hitomi Soga, and she Chamava-se Hitomi Soga e fora raptada numa das operações secretas mais bizarras da história moderna. in history. North Korea A Coreia do Norte estava a raptar cidadãos comuns japoneses e a forçá-los a ensinar japonês aos espiões norte-coreanos. and spies. Em 1978, Hitomi foi raptada por agentes norte-coreanos nesta estrada da ilha Sado, no Japão. On Sado Island, Japan, Foi levada para um barco e desapareceu. and disappeared, Ninguém no Japão sabia como nem por que motivo. or how. You two are from completely different worlds. Did Yes. you have anything in common? She was a prisoner, I was a prisoner. We're both the same, we both hated North Korea. So, that's really about the only thing you say we had in common. In weeks Casaram-se após algumas semanas. Foi uma união organizada pelo governo que tanto desprezavam, mas Jenkins diz que se transformou num verdadeiro casamento. Me and her have no secrets at all. Everything she does, I know. Everything I did, I told her.
Despediam-se todas as noites, ele em japonês e ela em inglês. She in English. What did that mean to you? Remind her that she's still Japanese, that she's not Korean, she's not obligated to Korea, she is Japanese, and she's spoken to me in English every night. Regardless how hard things got, we always stuck as one. They stuck as one for Mantiveram-se unidos durante 22 anos, tendo criado duas filhas, Mika e Brenda. Depois, em 2002, aconteceu algo totalmente inesperado. unexpected happened. To improve relations, the new Para melhorar as relações diplomáticas, o novo ditador da Coreia do Norte, o filho de Kim, Kim Jong-il, confessou ao primeiro-ministro do Japão que o seu país raptara 13 japoneses. Japanese. Os sobreviventes, incluindo Hitomi, regressaram a casa. Hitomi became Hitomi tornou-se numa heroína nacional. Mas Jenkins e as filhas ficaram na Coreia do Norte. The North didn't want Não queriam deixá-los partir e Jenkins sabia que seria preso pelo exército americano por deserção se partisse. if he left. There were two more Passaria mais 2 anos de solidão na Coreia do Norte até ao ano passado, depois de um êxito diplomático e de Jenkins decidir que valia a pena ir para a prisão se pudesse ver a sua mulher mais uma vez. his wife again. Hitomi reencontrou-se com Jenkins e as filhas And their na daughter Indonésia. in Indonesia. 報道陣の呼びかけに対してこちらに小さくうなずいています。 Last September, Sergeant Jenkins reported for Em setembro passado, o sargento Jenkins apresentou-se ao serviço numa base americana no no Japão. deserter has ever come back Nenhum desertor voltará após tanto tempo. so long. How did it feel to be in uniform again after 40 years? Felt good. Felt good. Why so? I correct my mistake. I come back. And Big Brother, they never seen me. They never saw me in uniform, and I didn't think they ever would. Ele deu-se como culpado por ter desertado e auxiliado o inimigo e foi libertado após 25 dias. After 25 days, I paid my debt to society. I don't expect people to run up me and hug me and kiss me. I don't want them to. Do you think of yourself as a traitor? No. If I was a traitor, I wouldn't have come back. we asked Perguntámos a Jenkins o que o surpreendera mais no mundo desde que o deixara em 1965. 65. He'd never let Ele a nunca hand mexera on a num computer, computador, much less muito on menos the na internet. internet. Disse-nos que ficara admirado por haver tantas mulheres no exército, por haver polícias negros e por já não se poder fumar em qualquer lado. You can't smoke anywhere anymore. You know, I'm curious. Did you know that men landed on the moon? Yes. You knew that I at was the time. told that by the Korean, one of the officers. They wouldn't say what country. They said, but they said, Udnahanala, some country landed on the moon. They wouldn't tell you it was the No. Americans who landed on the No. moon, but they told you somebody was on Yes. the moon. Today, Jenkins Hoje em dia, Jenkins vive na ilha Sado, no Japão, não muito longe do local onde a mulher foi raptada. kidnapped. Mas antes de ir para a fazenda da família, teve de confirmar que o amor de Hitomi nascera da liberdade e não da escravatura. Not slavery. I told her, in North Korea, it's one thing. This is Japan. You're still young. If you wish for me to go, I'll go. You volunteered to dissolve the marriage? Yes. And she said what? No. She told me no. After A seguir a Hitomi só havia mais uma mulher no mundo que tinha de ver. to see. Quando ele partiu em serviço militar para a Coreia do Sul, disse-lhe que voltaria dentro de um ano. How's it feel to be in North Carolina? This summer, Neste verão, Jenkins foi à Carolina do Norte, where at onde a sua mãe, de 91 anos, one, vivera o suficiente para ver o filho voltar a her casa. son come home. I didn't think you'd ever get here. It's hard. Very difficult. Very hard.